Capítulo 7 das vantagens, seção 1, da ajuda de custo. Artigo 115. Sem prejuízo das diárias a que fizer jus, o funcionário obrigado a ausentar-se do município por mais de 30 dias a serviço terá direito por ato do chefe do poder competente do município a uma ajuda de custo correspondente a um dia de vencimento por dia de ausência. Parágrafo 1º. Se regressar antes de cumprida a missão a desempenhar, pedir exoneração ou abandonar o serviço, o funcionário restituirá integralmente a ajuda de custo correspondente a um dia de vencimento por dia de ausência. Parágrafo 2º. Sem o cumprimento do disposto no parágrafo anterior, não será concedida a exoneração. Parágrafo 3º. Não haverá a obrigação de restituir quando o regresso do funcionário for determinado pelo chefe do poder competente do município ou no caso de doença comprovada do funcionário ou de pessoa da família, como tal definido no parágrafo 1º do artigo 99. Seção 2 das diárias. Artigo 116. Aos funcionários que se deslocar do município em objeto de serviço e que a ele não possa retornar no mesmo dia, serão concedidas diárias a título de indenização das despesas de alimentação e pousada. Parágrafo único. Não terá o funcionário direito a diárias quando o deslocamento constituir exigência permanente. Artigo 117. O funcionário que receber diárias sem correspondente prestação de serviço será obrigado a restituí-las de uma só vez, ficando sujeito ainda à punição disciplinar. Seção 3. Das gratificações. Artigo 118. Conceder-se a gratificação ao funcionário, inciso 1, pela prestação de serviço extraordinário. 2. Pela elaboração ou execução de trabalho técnico ou científico ou de utilidade para serviço público municipal, quando não houver relação do trabalho executado com as tarefas específicas do seu cargo. 3. De encargo de gabinete do chefe do poder competente do município. 4. Quando designado para fazer parte de órgão de deliberação coletiva. 5. 40% do vencimento do cargo em comissão, quando optar pelo vencimento do cargo efetivo na forma prevista no artigo 224. 6. Pelo encargo de auxiliar ou membro de banca e comissões de concurso no âmbito do município. 7. Adicional por tempo de serviço. 8. De produtividade. 9. De representação. E 10. De assiduidade. Artigo 119. Fica mantida para os funcionários do município a gratificação adicional por tempo de serviço prestado exclusivamente ao município na base, inciso 1, o adicional de tempo de serviço de que trata o artigo 118, inciso 7 e artigo 119 da Lei 2.994, passa a ser concedido ao servidor a cada 5 anos de efetivo exercício no percentual de 5%, limitado a 35% e calculado sobre o vencimento, isso calculado sobre o valor do respectivo vencimento. Artigo 120. O exercício do cargo em comissão exclui a gratificação por serviço extraordinário. Artigo 121. A gratificação por serviço extraordinário será arbitrada pelo chefe do Poder Executivo competente do município em importância não excedente a 1/3 do vencimento ou será paga por hora de trabalho prorrogado ou antecipado, calculado com base no vencimento. Parágrafo 1º. Tratando-se de trabalho noturno, a importância devida será acrescida de 25%. Parágrafo 2º. Considera-se trabalho noturno o realizado entre 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Artigo 122. A gratificação de representação será atribuída exclusivamente aos ocupantes dos cargos de secretário municipal e procurador-geral do município no âmbito do Poder Executivo e aos ocupantes de cargos equivalentes no âmbito do Poder Legislativo. Parágrafo 1º. A gratificação de que trata este artigo será concedida por ato do poder competente do município nas situações específicas até o limite máximo de 4/5 da gratificação de representação que couber ao chefe do poder correspondente. Parágrafo 2º. Não será admitida em qualquer hipótese, a linha a agregação ou incorporação da gratificação de representação a vencimento de servidores ou funcionários. E b. A incidência de vantagens
a qualquer título sobre o valor da gratificação referida neste artigo. Seção 4. Do salário família. Artigo 123. O salário família é concedido ao funcionário ou ao inativo do município, inciso 1, pela esposa que não exerça atividade remunerada. 2. Por filho menor de 21 anos que não exerça atividade remunerada. 3. Por filho inválido. 4. Por filho solteiro, estudante, até a idade de 24 anos, desde que não exerça atividade remunerada. 5. Por ascendente sem rendimento próprio, que viva às expensas do funcionário. 6. Por filha solteira, sem economia própria. 7. Pela companheira, que não tendo renda própria, conviva sob o mesmo teto com o funcionário separado da esposa ou viúvo ou solteiro. Parágrafo 1º. Considera-se dependentes, desde que viva às expensas do funcionário, os filhos de qualquer condição, de um ou de ambos os cônjuges, os enteados e os adotivos, equiparando-se a estes os tutelados na forma da lei. Parágrafo 2º. No caso do item 7, o requerimento será instruído com atestado da autoridade policial, da área de residência do funcionário e atestados por 2 funcionários ativos do município. Parágrafo 3º. A invalidez que caracteriza a dependência é a incapacidade total e permanente para o trabalho. Artigo 124. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto e a madrasta, e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes. Artigo 125. A concessão e a supressão do salário família obedecerão a regulamento baixado pelo Poder Executivo. Artigo 126. Será cassado o salário família do funcionário que, comprovadamente, descurar da subsistência e educação dos filhos, podendo ser o mesmo pago ao cônjuge que mantiver a guarda dos filhos. Parágrafo único. Será restabelecido o pagamento na forma da habilitação inicial, desde que o cessado do motivo da cassação o requerimento do cônjuge que mantiver a guarda dos filhos. Artigo 127. O salário família é devido a partir de mês a que o funcionário tiver jus ao mesmo, qualquer que seja o dia em que tiver início o direito à sua percepção. Parágrafo único. Deixará de ser devido o salário família no mês seguinte ao ato ou fato que determinar sua supressão, qualquer que seja o dia da ocorrência. Artigo 128. No caso de falecimento do funcionário, o salário família continuará a ser pago a quem tiver a posse legal dos filhos até o término de sua concessão. Parágrafo 1º. O salário família devido à esposa, no caso deste artigo, terá vigência até a cessação do pagamento do salário devido aos filhos ou até que a viúva venha a contrair novas núpcias ou até renda própria. Parágrafo 2º. Se o funcionário falecido não se houver habilitado ao salário família, a viúva ou o responsável pela guarda dos filhos, mediante alvará expedido pelo juiz competente, poderá requerer concessão do benefício, cujo pagamento será feito a partir da data da posse do servidor falecido. Artigo 129. O salário família será pago mesmo nos casos em que, continuando titular do cargo, o funcionário deixe de receber vencimento por qualquer motivo, exceto no caso previsto no inciso 4 do artigo 63. Seção 5. Do auxílio natalidade. Dos artigos 130 a 137 foram revogados. Seção 7. Das outras concessões pecuniárias. Artigo 138. O tratamento do funcionário acidentado em serviço correrá por conta do município, desde que previamente autorizado, ouvido o serviço médico municipal. Artigos 139 e 140 revogados. Artigo 141. Ao funcionário estudante poderá ser concedido horário especial, respeitada a carga horária a que estiver sujeito. Parágrafo 1º. Ocorrendo a necessidade de afastamento do expediente, a fim de participar de atividades didáticas e de extensão universitária, realizadas extra-classe, as horas de afastamento serão compensadas
mediante antecipação ou prorrogação do horário. Parágrafo 2º. Para beneficiar-se dos favores contidos neste artigo, o funcionário deverá instruir requerimento ao chefe do órgão onde tem exercício, com atestado firmado pelo secretário do estabelecimento de ensino em que estiver matriculado. Artigo 142, revogado. Capítulo 8 do Direito de Petição. Artigo 143. É assegurado ao funcionário o direito de requerer ou representar, pedir reconsideração e recorrer, desde que o faça dentro das normas de urbanidade, observada as seguintes regras. Inciso 1. Nenhuma solicitação, qualquer que seja a sua forma, poderá ser, alínea A, dirigida à autoridade incompetente para decidi-la, alínea B, encaminhada sem o conhecimento prévio da autoridade a que o funcionário esteja subordinado. Inciso 2. O pedido de reconsideração será dirigido à autoridade que houver decidido o recurso em primeira instância e só será cabível se houver novos argumentos sem defesa dos direitos peticionados. Inciso 3. Não será admitida renovação do pedido de reconsideração. 4. Somente terá cabimento recurso para a autoridade imediatamente superior, quando o pedido de reconsideração for indeferido ou não houver sido decidido no prazo legal. 5. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que houver decidido o assunto, em sucessivamente, na escala ascendente às demais autoridades. Parágrafo 1º. O requerimento e o pedido de reconsideração deverão ser decididos, cada um, dentro de 20 dias contados da data do protocolamento da petição. Parágrafo 2º. Cada autoridade que tiver de decidir sobre o requerimento terá o mesmo prazo previsto no parágrafo anterior para proferir sua decisão. Parágrafo 3º. Os pedidos de reconsideração e os recursos não têm efeito suspensivo. Se providos, darão lugar às retificações necessárias com efeitos retroativos. Capítulo 9 da prescrição. Artigo 144. O direito de pleitear na esfera administrativa e o evento punível prescreverão, inciso 1, em 5 anos, alínea A, quanto aos atos de demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade, exceto nos casos da letra L do item 3 do artigo 177, e quando, pela aplicação do artigo 146, resultar prazo menor. Alínea B, quanto ao direito de readmissão e à revisão de processo administrativo. Alínea C, quanto aos atos que impliquem em pagamentos de vantagens pecuniárias devidas pela Fazenda Pública, inclusive diferenças e restituições. Inciso 2. Em 2 anos, quanto à falta de que trata a letra L do item 3 do artigo 177 e quanto às faltas sujeitas a penas de repreensão, multa e suspensão. Inciso 3. Em 180 dias nos demais casos. Artigo 145. O prazo da prescrição contar-se-á da data da publicação oficial do ato impugnado, ou quando este for de natureza reservada, da data da ciência do interessado. Parágrafo 1º. Para a readmissão, a prescrição contar-se-á da data da publicação do ato de exoneração e para a revisão do processo administrativo, da data em que forem conhecidos os atos, fatos ou circunstâncias que derem motivos ao pedido de revisão. Parágrafo 2º. Em se tratando de evento punível, o curso da prescrição começa a fluir da data do referido evento e interrompe-se pela abertura da sindicância ou do processo administrativo. Artigo 146. A falta também prevista na lei penal como crime prescreverá juntamente com este. Artigo 147. O pedido de reconsideração e os recursos, quando cabíveis, interrompem a prescrição até 2 vezes. Artigo 148. O funcionário que recorrer ao Poder Judiciário ficará obrigado a comunicar essa iniciativa a seu chefe imediato dentro de 8 dias, juntando cópia da petição, sob pena de punição. Artigo 149. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo. Capítulo 10 da disponibilidade. Artigo 150. Extinto o cargo, o funcionário estável ficará em disponibilidade remunerada com vencimento proporcional ao tempo de serviço.
Parágrafo único. A extinção do cargo se fará por decreto, quando integrante do quadro do Poder Executivo, e por resolução, quando integrante do Poder Legislativo. Artigo 151. Na contagem de tempo de serviço para fins de disponibilidade, serão observados os preceitos previstos deste Estatuto para a aposentadoria. Artigo 152. O valor do provento mensal a que terá direito o funcionário em disponibilidade será proporcional ao tempo de serviço à razão de 1,35 avos, tratando-se de funcionários do sexo masculino, e 1,30 avos, se do sexo feminino, computadas as vantagens pessoais previstas em lei para o cargo efetivo ocupado. Artigo 153. O funcionário em disponibilidade poderá, a juízo e no interesse da administração, ser reconduzido a cargo de natureza e vencimento compatíveis com os da anteriormente exercido. Parágrafo único. O aproveitamento dependerá de aprovação em inspeção médica e do cumprimento das disposições do artigo 7º. Capítulo 11 da Aposentadoria. Artigo 154. O funcionário será aposentado, inciso 1, por invalidez. 2, compulsoriamente, ao completar 70 anos de idade. E 3, voluntariamente, após completar 35 anos de serviço, se do sexo masculino, e após 30 anos, se do sexo feminino. Artigo 155. Os proventos da aposentadoria serão, inciso 1, integrais, a linha A, no caso do inciso 3 do artigo anterior, B, no caso previsto no artigo 92, C, no caso do artigo 97 e D, no caso do artigo 159. E no inciso 2, proporcionais ao tempo de serviço público nos demais casos, inclusive voluntariamente quando o funcionário haja completado 15 ou mais anos de serviço, se do sexo masculino, e 10 ou mais anos, se do sexo feminino, prestados exclusivamente ao município. Artigo 156. A aposentadoria, no caso do inciso 1 do artigo 154, depende de comprovação da invalidez permanente em inspeção procedida por junta médica do município, formada de 3 médicos. Parágrafo 1º. O funcionário em disponibilidade poderá ser aposentado observado o disposto neste artigo. Artigo 157. A aposentadoria prevista no inciso 2 do artigo 154 é automática. Ao atingir a idade limite, o funcionário será imediatamente afastado do exercício do cargo, independentemente do ato declaratório respectivo, devendo, a esse respeito, o Departamento de Pessoal adotar as providências necessárias. Parágrafo único. No caso deste artigo, afastado do cargo, o funcionário continuará a perceber o mesmo vencimento e vantagens até a data da publicação do ato de aposentadoria. Artigo 158. O cálculo do provento da aposentadoria integral ou proporcional será feito com base no vencimento do cargo efetivo que o funcionário estiver exercendo. Parágrafo 1º. Integra o cálculo do provimento o valor das vantagens permanentes que o funcionário estiver percebendo. Parágrafo 2º. Quando o funcionário estiver investido em cargo de provimento em comissão, ininterruptamente, nos 5 últimos anos anteriores à aposentadoria, terá direito à fixação do provento com base no valor do vencimento desse cargo, inclusive a vantagem resultante do direito de opção estabelecida no artigo 224 desta lei, exceto no caso de lhe haver sido assegurada a aposentadoria em outro cargo público. Parágrafo 3º. Serão concedidas as mesmas vantagens previstas no parágrafo anterior, quando o cargo em comissão haja sido exercido por período de 10 anos consecutivos ou não. Parágrafo 4º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, quando mais de um cargo tenha sido exercido, serão atribuídas as vantagens do cargo de maior valor, desde que lhe corresponda um exercício mínimo de 5 anos. Parágrafo 5º. Não ocorrendo o caso referido no parágrafo anterior, serão incorporados aos proventos as vantagens do cargo imediatamente inferior, dentre os exercidos no período a que se refere o parágrafo 3º deste artigo. Artigo 159. O funcionário em exercício de cargo em comissão, quando invalidada na forma prevista no inciso 2 do artigo 162, será aposentado com o vencimento do referido cargo, acrescida das vantagens do cargo efetivo de que for titular. Parágrafo 1º.
Tratando-se de funcionário aposentado do município, terá ele direito a receber a diferença existente entre os proventos da aposentadoria, inclusive vantagens e o vencimento do cargo em comissão que estiver exercendo. Parágrafo 2º. Não se tratando de funcionário ou inativo do município, terá ele direito a uma pensão de igual valor ao vencimento do cargo em comissão que estiver exercendo, desde que não seja aposentado em cargo público ou pela Previdência Social. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, tratando-se de aposentado, a pensão corresponderá à diferença entre proventos da aposentadoria, inclusive vantagens, e o vencimento do cargo em comissão que estiver exercendo. Artigo 160. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença por período não excedente de 24 meses, salvo quando a junta médica concluir pela incapacidade definitiva para o serviço público. Parágrafo único. Nos casos previstos nos artigos 92 e 97, a licença poderá ser prorrogada até 36 meses em períodos de 90 dias. Artigo 161. Expirados os prazos previstos no artigo 160 e seu parágrafo, prevalecendo a incapacidade do funcionário para o exercício do cargo, será ele aposentado. Artigo 162. O funcionário efetivo será aposentado com vencimento integral. Inciso 1. Quando, sendo do sexo masculino, contar 35 anos de serviço público e 30 anos quando for do sexo feminino. Inciso 2. Quando invalidada em consequência de acidente, no exercício do cargo ou em virtude de doença profissional. E no 3. Quando acometido de AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira ou visão reduzida, doença de Parkinson, espondilortrose anquilosante, estados avançados de Payet, hanseníase incapacitante ou hanseníase que leva à incapacidade física, nefropatia grave, neoplasia maligna, paralisia irreversível e incapacitante, psicose epiléptica e tuberculose incapacitante ou tuberculose que leva à incapacidade física, com base nas conclusões da medicina especializada. Artigo 163. Qualquer alteração do vencimento e vantagens percebidas pelo funcionário em virtude de medida de caráter geral será extensiva ao provento do aposentado na mesma proporção. Título 4. Do regime disciplinar, capítulo 1, da acumulação. Artigo 164. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto: inciso 1, a de juiz com um cargo de professor. 2. A de 2 cargos de professor. Inciso 3. A de um cargo de professor com outro, técnico ou científico. E 4. A de 2 cargos privativos de médico. Aqui também na acumulação, nós temos uma divergência com a Constituição Federal. Inclusive, hoje, é permitida a acumulação de 2 cargos da saúde, desde que tenha profissões regulamentadas, e não necessariamente apenas o médico. Mas, como eu falei, né, nos nossos artigos anteriores, se te perguntar com base aqui neste estatuto, você marca o que está aqui, beleza? Apesar que eu acho que a acumulação também não é algo que venha a cair com base aqui nesse estatuto. Na Constituição nós temos algo diferente. Continuando, parágrafo 1º. Em qualquer dos casos, a acumulação somente será permitida quando houver correlação de matérias e compatibilidade de horários. Parágrafo 2º. A proibição de acumular estende-se a cargos, funções ou empregos em autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista. Parágrafo 3º. A proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentados quanto ao exercício de mandato eletivo, quanto ao de um cargo em comissão ou quanto a contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados. Artigo 165. Apurada em processo administrativo a acumulação proibida e provada a má-fé, com base no tempo de posse ou outro meio de prova, o funcionário será demitido de ambos os cargos e restituirá o que houver recebido ilegalmente. Parágrafo único. O funcionário exonerado por força deste artigo não poderá, durante 5 anos, ser nomeado para qualquer outro cargo no município ou em suas autarquias, empresas públicas ou sociedade de economia mista.
Artigo 166. O ocupante de dois cargos efetivos em regime de acumulação, enquanto investido em cargo de provimento em comissão, se afastará de ambos os cargos efetivos, a menos que um deles apresente, em relação ao cargo em comissão, os requisitos de correlação de matérias e compatibilidade de horários, hipótese em que se manterá afastado apenas de um cargo efetivo. Parágrafo único. A acumulação, na hipótese deste artigo, será expressamente autorizada pelo secretário responsável pela administração de pessoal. Artigo 167. Não se compreendem na proibição de acumular, nem estão sujeitas a qualquer limite: a linha A, a percepção conjunta de pensões civis ou militares; B, a percepção de pensões com vencimentos e salários; C, a percepção de pensões com provimentos de disponibilidade de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada; e a linha D, a percepção de proventos, quando resultantes de cargos acumuláveis. Artigo 168. Os chefes de serviço, de qualquer nível hierárquico, tendo conhecimento de acumulação remunerada, são obrigados a comunicar o fato ao órgão competente para fins indicados no artigo 165 e seus parágrafos. Artigo 169. Cargo técnico ou científico é aquele cujo exercício será indispensável e predominante à aplicação de conhecimentos científicos que exijam formação de nível superior, como tal compreendida a habilitação profissional, regulamentada por lei federal. Capítulo 2 dos deveres, artigo 170. São deveres do funcionário: inciso 1, ser assíduo e pontual ao serviço; 2, cumprir ordens superiores, representando quando manifestamente ilegais; 3, desempenhar, com zelo e presteza, os trabalhos que for incumbido; 4, guardar sigilo sobre assuntos de repartição e, especialmente, sobre despachos, decisões ou providências administrativas; 5, representar os superiores sobre as irregularidades de que tiver conhecimento no desempenho do cargo; 6, tratar com urbanidade os companheiros de serviço e as partes; 7, zelar pela economia do material de propriedade do município e pela conservação do que for confiado à sua guarda e utilização; 8, apresentar-se convenientemente trajado ao serviço ou uniformizado, quando a isso obrigado, em função do cargo exercido; 9, cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho; 10, estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço, quando a isso obrigado em função de cargo exercido; 11, proceder na vida pública e privada de forma que dignifique a função pública. Capítulo 3 das proibições. Artigo 171. Ao funcionário é proibido, inciso 1, referir-se depreciativamente em informações, parecer ou despacho, pela imprensa ou qualquer outro meio de divulgação, às autoridades constituídas e aos atos de administração, podendo, porém, em trabalho devidamente assinado, apreciá-los sob o aspecto doutrinário e da organização e eficiência do serviço. 2, retirar sem licença prévia da autoridade competente qualquer documento, utensílio ou objeto existente na repartição. 3, entreter-se durante as horas de serviço em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço. 4, deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada. 5, tratar de interesses particulares na repartição. 6, promover manifestação de apreço ou desapreço na repartição ou tornar-se solidário com elas. 7, exercer comércio na repartição entre companheiros de serviço, promover ou subscrever listas de donativos, rifas e homenagens. 8, empregar material do serviço público e trabalho particular. 9, participar da gerência ou administração de empresa industrial, comercial ou de prestação de serviços que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo municipal, sejam por estes subvencionados ou estejam diretamente relacionados com finalidade de repartição ou serviço em que esteja lotado. 10, exercer comércio ou participar de sociedade de atividade econômica, exceto como acionista ou cotista. 11, constituir-se procurador de partes
ou servir de intermediário perante a repartição do município, exceto quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau. Parágrafo único. Não está compreendida nas proibições contidas nos incisos 9 e 10 deste artigo a participação do funcionário em sociedade em que o município seja acionista ou em fundação por ele criada. Artigo 172. É vedado ao funcionário trabalhar sobre as ordens imediatas de parente até o segundo grau, salvo quando se tratar de função de confiança e de livre escolha. Capítulo 4. Das responsabilidades. Artigo 173. O funcionário é responsável por todos os prejuízos que nessa qualidade causar à Fazenda Municipal, por dolo, negligência ou culpa devidamente apurados. Parágrafo único. Caracteriza-se a responsabilidade, especialmente nos seguintes casos: inciso 1, sonegação de valores e de objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade, ou por não prestar contas, ou por não as tomar, na forma e no prazo estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço. 2. Pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens sob sua guarda ou sujeitos a seu exame ou fiscalização. 3. Por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Municipal. Artigo 174. Nos casos de indenização à Fazenda Municipal em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimento, o funcionário será obrigado a repor importância de uma só vez. Artigo 175. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o funcionário perante a Fazenda Municipal em ação regressiva, proposta depois de transitar em julgado a decisão de última instância que houver condenado a Fazenda Municipal a indenizar o terceiro prejudicado.